Olá, boa noite. A Advocacia Geral da União cobra explicações sobre a política de moderação do WhatsApp, Facebook e Instagram no Brasil e dá 24 horas para que o Facebook retire do ar vídeo falso sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Anúncios ilegais de venda de mercúrio metálico foram removidos do Instagram e Facebook por determinação do Ministério Público Federal. Justiça de Pernambuco arquiva ação e manda restituir bens do cantor Gustavo Lima. Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul. Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia investe em ferramentas da internet para tornar a justiça mais acessível. E as discussões de juristas sobre mudanças na última versão do Código Civil Brasileiro, que completa hoje 23 anos. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de janeiro, começa agora. A Advocacia Geral da União notificou a Meta, empresa que é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, para que preste explicações no prazo de 72 horas sobre quais mudanças na sua política de moderação de conteúdo vão ser implementadas no Brasil. Marta Ferreira tem mais informações. O governo brasileiro quer esclarecimentos, já que a Meta anunciou recentemente que vai acabar com o serviço de checagem de fatos e encerrar regras criadas para proteger comunidades vulneráveis e combater discursos de ódio. A mudança começará nos Estados Unidos. No anúncio, o CEO da empresa disse que as novas diretrizes têm o objetivo de garantir mais liberdade de expressão. O anúncio da notificação foi feito depois de uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com outros ministros para tratar do assunto. No documento, o governo brasileiro pergunta que medidas a empresa vai tomar para coibir a violência e proteger grupos vulneráveis. A Meta terá 72 horas para responder à notificação. Se a AGU não ficar satisfeita com o retorno ou se não houver nenhum posicionamento, medidas judiciais serão adotadas. No mesmo sentido, o Ministério Público Federal de São Paulo também já havia dado 30 dias para a Meta dar explicações. Em caso de as mudanças também serem aplicadas no Brasil, o MPF demandou que a Meta informe expressamente a partir de quando tais alterações seriam implementadas no país e ainda preste informações detalhadas sobre as modificações. Além desse esclarecimento, a Advocacia Geral da União enviou ao Facebook notificação extrajudicial para que a plataforma remova em 24 horas um vídeo adulterado com o uso de inteligência artificial, no qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparece fazendo afirmações que jamais foram feitas. Na notificação, os advogados da União argumentam que se trata de um vídeo desinformativo, pois mostra fatos que não condizem com a realidade, com o objetivo de confundir o público sobre a posição do ministro da Fazenda sobre assuntos de interesse público. Caso o pedido de remoção não seja aceito, a AGU pede que o vídeo seja tarjado para informar que foi gerado por inteligência artificial e tem conteúdo alterado. Anúncios ilegais de venda de mercúrio metálico foram removidos do Instagram e Facebook após uma recomendação do Ministério Público Federal. A substância altamente tóxica é usada em garimpos ilegais. Repórter Bruno Silveira tem os detalhes. A Meta, empresa que controla as plataformas digitais, informou ao MPF que removeu os anúncios identificados sobre a venda ilegal da substância e implantou mecanismos de controle para prevenir que novas publicações sejam inseridas nas redes sociais. A comercialização de mercúrio de forma ilegal viola legislações ambientais e de saúde pública e, após uma ampla varredura, o MPF comprovou que as publicações e perfis foram deletados.
A recomendação de remoção dos anúncios partiu da Procuradoria da República no Amazonas e foi reforçada a meta pelo Ministério Público Federal, que destacou a importância da ação para a proteção da Amazônia e o combate ao garimpo ilegal. Segundo o MPF, o mercúrio metálico é amplamente utilizado para extrair ouro em garimpos ilegais, o que causa sérios impactos ambientais, além de risco à saúde de comunidades ribeirinhas e indígenas na região amazônica. O Ministério Público de São Paulo instaurou o procedimento para apurar a queda de um avião em Ubatuba, no interior do estado. O acidente foi ontem e o piloto da aeronave morreu. A repórter Evnia Araújo tem as informações. O Ministério Público de São Paulo pediu informações sobre o caso à Prefeitura de Ubatuba, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Um vídeo de circuito de segurança mostra a aeronave saindo do aeródromo, cruzando a pista que margeia a praia e chega à faixa de areia em chamas. 5 pessoas, sendo 4 passageiros e o piloto, estavam no avião de pequeno porte. O piloto morreu preso às ferragens, enquanto 2 adultos e 2 crianças, todos da mesma família, foram resgatados com vida. Uma pessoa que passava pelo local também sofreu ferimentos e precisou de atendimento. O Ministério Público quer analisar fatos e apontar eventuais responsabilidades pelo acidente. Além disso, pretende verificar a irregularidade da aeronave e do aeroporto de Ubatuba. De acordo com o pedido, as informações devem ser prestadas em, no máximo, 48 horas. A Polícia Civil e a Força Aérea Brasileira investigam o acidente. A aeronave é da fabricante norte-americana Cessna. O modelo é o Citation 525, que tem capacidade de levar até 7 passageiros e 2 tripulantes. Ainda não se sabe em quais condições o avião estava voando. O Conselho Nacional de Justiça notificou o Operador Nacional de Registro Civil de Pessoas Naturais sobre a medida que autoriza a modificação gratuita da causa-mortes nas certidões de óbito. A regra vale somente para os desaparecidos durante a ditadura militar. O documento deverá informar que o óbito não decorreu de causa natural, mas sim de forma violenta causada pelo Estado no contexto da perseguição aos dissidentes políticos. Um levantamento feito em dezembro de 2024 identificou 202 casos de retificação de certidões de óbito e 232 novos registros de óbito a serem produzidos. A entrega dos novos documentos deverá ser feita em fevereiro. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requisitou informações sobre a infestação de ratos no complexo de ensino da Polícia Militar. Evnia Araújo. A 3ª Promotoria de Justiça Militar expediu ofício à comandante-geral da corporação. Segundo o Ministério Público, chegou ao conhecimento dos promotores que ratos infestaram o complexo de ensino e roeram mochilas e pertences dos alunos que participavam do curso de formação de praças. Os policiais contaram que alguns deles já foram inclusive diagnosticados com doenças causadas pelo contato com fezes e urina dos roedores. O prazo para a resposta da PM é de 5 dias. Em nota, a Polícia Militar informou que o local passou por dedetização e desratização por 2 vezes e que o efetivo de serviço interno tem sido dispensado mais cedo para evitar qualquer tipo de contaminação ou desconforto. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia decidiu investir em ferramentas colaborativas da internet para tornar a justiça mais acessível. A repórter Jéssica Teles explica para a gente. Você conhece ferramentas colaborativas? Ferramentas colaborativas são plataformas digitais que facilitam o trabalho em equipe, permitindo a comunicação, a troca de informações, o gerenciamento de projetos e a execução de tarefas de maneira integrada e eficiente. Embora as ferramentas colaborativas ofereçam diversos benefícios, sua adoção também pode apresentar desafios. Um dos principais obstáculos é a curva de aprendizado. É necessário investir em treinamento e integração. O setor de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia decidiu investir nas ferramentas colaborativas. Para
para trazer agilidade. A gente teve alteração de diversas ferramentas, no tribunal. A gente passou a adotar uma ferramenta de controle de demandas, que é o GLPI, pela qual as unidades fazem um pedido de demandas à comunicação. A gente também utiliza o Trello para o acompanhamento de demandas internas nossas, de forma colaborativa. E o tribunal como um todo passou a adotar a suíte do Google, como forma de estar compartilhando e trabalhando de forma colaborativa. Outro ponto importante é a sobrecarga de informações. A abundância de notificações e mensagens podem acabar prejudicando a produtividade em vez de ajudando. Por isso, é crucial que as organizações estabeleçam boas práticas para gerenciar o uso dessas ferramentas de maneira eficaz. Geralmente o trabalho precisa ser adaptado. A gente chama isso de home office first. Então, todo o trabalho tem que ser adaptado à rotina de trabalho como se todas as pessoas estivessem em teletrabalho. Porque, caso você continue tocando com a rotina de trabalho local, as pessoas que estão à distância não vão ser integradas. Então, a ideia é que, caso você faça reuniões, que você dê preferência, por exemplo, a reuniões telepresenciais. Se caso você faça o gerenciamento por meio de uma ferramenta informatizada, que você privilegie isso ao invés de ser um controle por meio de conversas locais na própria unidade. E acaba que muitas vezes você acaba se relacionando com as pessoas que estão até dentro do mesmo espaço físico de maneira virtual. Daqui a pouco, uma escola particular do Distrito Federal é condenada pelo Tribunal de Justiça a indenizar aluno de 12 anos que foi vítima de bullying. E o Tribunal de Justiça de São Paulo condena uma mãe pelo suicídio da filha. Nós voltamos já. Uma escola particular do Distrito Federal foi condenada pelo Tribunal de Justiça a indenizar aluno de 12 anos que foi vítima de bullying. De acordo com o processo, a mãe do estudante notificou a coordenação diversas vezes, mas o problema persistiu. O menino desenvolveu quadro depressivo e transtorno de ansiedade, precisou de tratamento psicológico e psiquiátrico e teve que mudar de escola. A instituição de ensino alegou que tomou as medidas cabíveis, mas a conclusão da Justiça foi de que não houve comprovação de ações concretas para solucionar o problema. Os danos morais foram fixados em R$10 mil, mais R$7 mil para ressarcir gastos com tratamento médico e multa contratual indevida no encerramento do contrato com a escola. O Ministério Público do Paraná apresentou uma ação para anular o edital relacionado à terceirização da educação estadual. O MP apurou que a iniciativa do governo paranaense envolve valores bilionários e irregularidades que ferem princípios constitucionais da educação pública. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes desse caso. O projeto piloto para a educação do Estado do Paraná propõe a contratação de instituições privadas para assumirem a gestão de algumas escolas públicas. O edital prevê, por exemplo, a entrada de professores de empresas terceirizadas sem concurso público. O valor global máximo dos contratos é superior a R$2 bilhões. Entre as preocupações está a qualidade do ensino e o impacto para profissionais da área. Isso tudo provocou o Ministério Público do Estado a ingressar com uma ação civil pública para anular o edital. O MP alega que há diversas irregularidades, entre elas a falta de previsão de um formato de prestação de contas pelos serviços e de estudos técnicos sobre o valor das contratações. A impossibilidade de uso da modalidade de licitação escolhida para o chamamento das empresas interessadas e a terceirização de direito fundamental, no caso a educação, o que é vedado constitucionalmente. A Promotoria de Justiça também defende que a educação, incluindo a gestão das escolas, é atividade fim e que jamais pode ser terceirizada. Além disso, das 94 escolas que fizeram consulta pública, 84 rejeitaram a proposta. A ação vai tramitar na 5ª Vara da Fazenda Pública do Paraná. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma mãe pelo suicídio da filha de 14 anos. O crime, abandono de incapaz. As informações com a repórter Viviane Novaes.
De acordo com o processo, a condenada morava com 6 filhos e 2 netos e deixava com frequência os menores com a filha mais velha, de 14 anos. Durante uma viagem da mulher com um namorado, a adolescente tomou uma grande quantidade de remédio e morreu 2 dias depois. A segunda vara criminal de Botucatu, em São Paulo, condenou a mãe a uma pena de 8 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de abandono de incapaz. Ela recorreu da decisão, mas a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação. Segundo o relator do caso, desembargador Tetsuzo Namba, a mãe deixou a filha sozinha para cuidar de várias crianças e exposta aos riscos do abandono. O magistrado também destacou que o suicídio da adolescente demonstra que ela também precisava de ajuda, cuidado e amparo. 50 novos magistrados começaram o curso de formação promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Os detalhes com o repórter Adilson Mastelari. Os novos magistrados foram aprovados em concurso promovido pelo TRF da Primeira Região. Durante 110 dias de curso, juízes e juízas federais vão ter aulas teóricas e práticas para conhecer diferentes realidades que vão enfrentar na profissão. A aula de abertura foi com o desembargador aposentado Olindo Menezes. Ele contou várias passagens dos 40 anos de magistratura e o que é preciso para ter um bom desempenho no cargo. O recado que eu dou é esse: fidelidade absoluta ao seu compromisso de magistrado, que isso delimita tudo, tá? A ambição, a soberba, essas coisas que deformam as pessoas. O juiz tem que se acautelar dessas coisas. O primeiro colocado no concurso já sabe que terá muitos desafios pela frente. Uma coisa que é muito presente hoje no Poder Judiciário é o grande número de processos. O fator que talvez mais me chame a atenção é como gerenciar, como gerir uma vara judicial, uma secretaria judicial para conseguir dar vazão ao grande número de processos que ingressam no Poder Judiciário. Para mim, esse é o maior desafio. A maior parte dos novos magistrados vai atuar nos estados da Amazônia e enfrentar questões sensíveis, principalmente na área ambiental, causas indígenas e também do tráfico internacional de entorpecentes. A experiência em lidar com a realidade desse tipo de criminalidade, né, e as consequências que isso pode acarretar, às vezes até recomendando um estilo de vida mais reservado, né? Isso aí o magistrado, na prática, ele vai se ajustando naturalmente, né? Eu acredito que a grande maioria não tem dificuldade em lidar com essa realidade, não. O diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, desembargador Jamil de Jesus Oliveira, destacou que os novos juízes devem se lembrar de que, acima de tudo, são servidores públicos. A função do juiz é praticamente, ou primordialmente, a de arbitrar uma solução entre os contendores. Ele não é o personagem principal do processo. Ele é alguém que alonga o braço longo do Estado para arbitrar esse litígio. Então ele deve estar despido desta vaidade de parecer a parte mais importante, não é, do processo. Ele deve adquirir a consciência do servir. Ele está ali para servir, resolver problemas entre terceiros. Os cargos de magistratura ainda são dominados por homens, mas as mulheres, pouco a pouco, vão ocupando seus espaços. Nessa turma, elas já são 17. Não é fácil, exige muita dedicação e acredito que um pouco de desapego, mas é recompensador ver cada vez mais mulheres neste campo de atuação. Daqui a pouco, 4 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão. E Justiça de Pernambuco arquiva a ação e manda restituir bens do cantor Gustavo Lima. Voltamos já.
Ministério Público de Mato Grosso moveu uma ação civil pública contra a empresa Expresso Itamaraty e a Essor Seguradora. O MP pede o pagamento de indenização de R$10 milhões aos familiares e vítimas do acidente entre uma carreta e um ônibus que matou 8 pessoas na BR-163 em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá, em 2022. O dinheiro é para reparação por danos materiais, morais e estéticos sofridos pelos 22 sobreviventes e também para familiares das vítimas falecidas. A Justiça do Rio manteve a decisão liminar que proíbe a cantora Adele e 2 gravadoras de divulgarem e comercializarem a música Million Years Ago. No início da semana, a defesa da artista fez um pedido de pagamento de caução ao compositor Toninho Gerais no valor de R$1 milhão, que também foi negado. Toninho entrou na justiça no ano passado acusando a Adele e as empresas de plágio. A decisão é mais uma etapa do processo que trata da música Million Years Ago, lançada pela cantora britânica. Em fevereiro de 2024, o compositor Toninho Gerais procurou a justiça, alegando que a canção de Adele é uma cópia da música Mulheres, escrita por ele e que ficou conhecida na voz de Martinho da Vila. Em dezembro, o juiz Vitor Agostinho Torres, da 6ª Vara Empresarial do Rio, determinou a retirada da obra de Adele das plataformas digitais até a conclusão do processo. Toninho Gerais pede reparação por danos morais, pagamento de direitos autorais e coautoria musical. Durante uma reunião de conciliação, ainda em dezembro do ano passado, o juiz suspendeu, pelo menos por enquanto, a proibição imposta às plataformas, mas a cantora e as gravadoras continuam impedidas de divulgar Million Years Ago. Existe multa para o descumprimento da liminar. Justiça de Pernambuco arquiva ação e manda restituir bens do cantor Gustavo Lima. No Rio Grande do Sul, 4 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão. Vamos ao giro de notícias desta sexta-feira. O Ministério Público do Trabalho resgatou 4 trabalhadores de uma cooperativa que presta serviços para o município de Bom Jesus, do Rio Grande do Sul. Eles faziam a triagem de lixo urbano num galpão na zona rural em condições degradantes. A cooperativa foi notificada e os trabalhadores vão receber 3 parcelas do seguro-desemprego. No Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga a denúncia contra Índia Armelau, do Partido Liberal, por suspeita do crime de rachadinha. Segundo funcionários do gabinete, os assessores entregavam entre R$ 1.470 e R$ 2.940 todos os meses. O dinheiro repassado para parlamentar era o auxílio alimentação pago para os funcionários da Assembleia Legislativa. A Justiça de Pernambuco arquivou a ação contra o cantor Gustavo Lima e mandou restituir os bens do artista apreendidos na Operação Integration. Também determinou a retirada da restrição das embarcações dele e dos sócios da casa de apostas Vai de Bet. O cantor foi investigado por um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Você sabe o que acontece quando uma pessoa morre e não deixa herdeiros para receber patrimônio? Vamos ver na reportagem de Fabrício Veloso. Quando uma pessoa morre e possui bens, metade desse patrimônio é destinada aos chamados herdeiros necessários. Por lei, essas pessoas são obrigatoriamente os descendentes, ascendentes ou cônjuges. Primeiramente, o patrimônio é destinado aos descendentes, ou seja, filhos, netos e bisnetos, além do cônjuge ou companheiro. Na ausência de descendentes, a herança vai para os ascendentes, neste caso, pais, avós e bisavós, mais o cônjuge ou companheiro. Na falta deles, a herança é destinada integralmente ao cônjuge ou companheiro. No caso de não haver descendentes, ascendentes e cônjuges, o Código Civil determina que o patrimônio vá para os parentes colaterais, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Outra situação é quando não existem herdeiros. Aí, os bens podem ser destinados a outras pessoas, mesmo que não tenham vínculo de parentesco com quem morreu, mas desde que estejam incluídos em um testamento. E quando existe um patrimônio e não há nenhum herdeiro para recebê-lo e nem testamento,
Para quem vai a herança? Fica, não sei, fica retido, vai para algum órgão público, algo nesse sentido. Instituições de caridade, algumas coisas do tipo, né? Não seria a pessoa mais próxima, você vai... Bom, se não tem herdeiro, significa que você pesquisou, eu não tenho ideia. Estado. Para o Estado? Isso, imagino que sim. Quer dizer o quê? Que aquela herança pode ir para o governo? Exatamente. De acordo com o artigo 1844 do Código Civil, se não houver herdeiros ou se eles tiverem renunciado à herança, aí o patrimônio vai todo para a administração municipal ou federal. Mesmo assim, há regras bem claras para a utilização desses bens. A desembargadora do TJMG, Alice Birchall, explica que mesmo sendo uma situação rara na justiça, há um prazo máximo de 5 anos para um possível herdeiro requerer o patrimônio da pessoa falecida. Passado esse tempo, todos os bens são destinados à Prefeitura ou à União. No mínimo 5 anos de morte, para aí vai para o Estado. E é o Estado que não é o Estado membro, ou seja, não é Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Acre, não é. É o município, então, o município de onde está situado o bem, ou a União, se o bem estiver situado em órgão federal. Em território federal. Ainda de acordo com a desembargadora, por lei, o poder público só pode vender os bens ou destiná-los a fundações que visam o desenvolvimento de instituições de ensino superior. O Estado é obrigado a vender esses bens ou destinar esses bens a uma fundação universitária privada. Fundação é porque não tem, em tese, fins lucrativos, né? No próximo bloco, vamos falar sobre a última versão do Código Civil Brasileiro, que hoje completa 23 anos. E na retrospectiva das principais decisões do STF, vamos mostrar que os ministros do Supremo validaram a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. Voltamos já. Um lavrador de Guanambi, na Bahia, poderá ajuizar ação trabalhista no local onde mora e não onde prestou serviços. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Anderson Conrado. A regra geral sobre a competência territorial, também denominada de competência em razão do lugar, está prevista no artigo 651 da CLT. De acordo com o dispositivo, a competência territorial é dada pelo local da prestação do serviço, ainda que o contrato tenha sido celebrado em outro lugar. Se o empregador atuar fora do lugar de contrato, a ação pode ser ajuizada no local da contratação ou no de prestação de serviços. Em outubro de 2014, um lavrador entrou com ação trabalhista na Vara do Trabalho de Guanambi, na Bahia, onde ele residia com base em situações degradantes no ambiente de trabalho. A Onda Verde Agrocomercial questionou a competência territorial da Vara de Guanambi para julgar o caso. Segundo a empresa açucareira, a ação deveria correr na Vara de Onda Verde, em São Paulo, local de prestação do serviço. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia flexibilizou a interpretação do artigo 651 da CLT, por entender que a competência territorial fixada pela lei prejudicaria o acesso à justiça do lavrador, que morava a 1.300 quilômetros do local de trabalho. Ao levar o caso ao TST, a Onda Verde sustentou ter tido prejuízos com o ajuizamento da ação em Guanambi, e com isso, seu direito de defesa foi cerceado. Alegou também que a condição econômica do empregado não pode se sobrepor ao que a lei determina. A tese da empresa, porém, foi afastada pelo ministro Alberto Balazeiro. Ele ressaltou que a seção 1 de dissídios individuais do TST definiu que, para garantir o amplo acesso à justiça, a reclamação trabalhista pode ser apresentada no domicílio do empregado, quando a empresa for de grande porte ou tiver representação nacional. No caso, embora não tenha mencionado o porte da empresa ou sua atuação em outros lugares do país, o TRT concluiu que o ajuizamento da ação no local da prestação de serviços inviabilizaria
o acesso à justiça do trabalhador, mas não o da empresa. Isso, para o relator, é suficiente para manter a competência da Vara de Guanambi. Ele citou ainda o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo, lançado em agosto do ano passado, e observou que o empregado prestava serviço em condições degradantes e, nesse sentido, seria preciso considerar a sua vulnerabilidade, além de lhe assegurar o amplo acesso à justiça. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. A última versão do Código Civil Brasileiro completa hoje 23 anos. O Código de 2002 atualizou a legislação de 1916 e, após mais de 2 décadas de vigência, uma nova adaptação do texto à realidade moderna da sociedade foi tema de discussão entre os juristas. O caso vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Reportagem Bruno Silveira. A Constituição do Cidadão Comum. É assim que o Código Civil foi apelidado no meio jurídico por regulamentar aspectos fundamentais da vida pessoal, como nascimento, morte e casamentos, e empresarial, com contratos e reparações. Com a promulgação da Lei 10.406 em 2002, o Código Civil passou a ter novas diretrizes, como explica esta advogada. Nosso código com 23 anos é um jovem adulto, né? Então, com muitas expectativas, com algumas frustrações. É assim que a gente olha para o Código Civil. Quando eu olho para ele, eu vejo que ele trouxe diversas novidades. Nós estamos falando de direito sucessório, a gente está falando de direito de família. A parte contratual foi revolucionário dentro do Código de 2002. Os avanços tecnológicos e sociais que ocorreram nas 2 últimas décadas mostraram que a legislação precisava se atualizar em relação a temas que não eram cotidianos no início do novo milênio. Nós não tínhamos algumas realidades. Hoje a gente fala muito dos bens digitais. Infelizmente, é algo da época mesmo, é algo que ficou datado no Código, a ausência da destinação, de como vai contratualizar os bens digitais. Então, a gente não tem atualmente nenhuma disciplina no Código Civil sobre esse tema e ele, por ele ser um jovem ainda adulto, com algumas expectativas e por isso as suas revisões, a gente pensa que no próximo código, na revisão que teremos, já vai lançar novas linhas gerais sobre a herança digitais, sobre bens digitais, como vai ser isso. Em 2024, uma comissão debateu as propostas de atualização no Senado Federal durante 8 meses. Com o trabalho concluído, os juristas aprovaram um anteprojeto de reforma do Código Civil que atualiza mais da metade dos 2.000 artigos. Ministros do STF também participaram da discussão. A atualização do Código Civil agora depende de análise dos parlamentares para ser ou não aprovada. Especialistas esperam que as mudanças, como, por exemplo, concepções de família e novas tecnologias digitais, tragam mais segurança jurídica para a aplicação do direito no país. Todas essas mudanças sobre o olhar do direito, o olhar do operador do direito, elas vêm mais para facilitar, para poder trazer de fato a segurança jurídica em todo o ordenamento, seja lá na ponta ao cidadão, seja quem está aqui do outro lado operando o direito propriamente dito. Nesta sexta-feira, na retrospectiva das principais decisões do STF, vamos mostrar que, por maioria, os ministros do Supremo validaram a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. Repórter Marta Ferreira. O Tribunal do Júri, ou júri popular previsto na Constituição, julga crimes dolosos contra a vida, como homicídio. Em discussão, saber se é possível a execução imediata da pena para pessoas condenadas pelo Tribunal do Júri, mesmo que ainda possam recorrer a outras instâncias. A questão foi trazida ao Supremo pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que contesta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a prisão imediata de um homem condenado pelo Tribunal do Júri a 26 anos e 8 meses de prisão por feminicídio e posse irregular de arma de fogo. O caso tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido servirá para todas as instâncias da Justiça.
O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso, que votou no sentido de preservar a soberania dos vereditos com a imediata execução de condenação, independentemente do total da pena aplicada. Acompanharam esse entendimento os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia. Estes casos em que a pessoa sai galhardamente, porque naquele caso em que o grande advogado conseguiu convencer o júri que aquela morte tinha sido um suicídio com mãos alheias, saiu pela porta do fórum, atravessou entre todas as mulheres que estavam ali, rindo. E, ministro Alexandre, conheço o caso e tenho depoimentos por escrito de pessoas, de mães que me mandam dizendo que, depois que ele foi absolvido, ele deu uma festa naquela noite na sua cidade. Ele estava livre. O tribunal do júri coloca aquela pessoa em julgamento, a sociedade julgando a pessoa é condenada e a pessoa sai pela mesma porta que a família da vítima. Quem já viveu isso sabe o descrédito que é para a sociedade. É muito importante que se reflita sobre essa instituição, seja no parlamento, seja no judiciário, para que nós possamos dar eficiência à prevenção, que a prevenção também se dá com as condenações devidas naqueles casos em que houve a autoria reconhecida, comprovada e que há de haver a efetiva punição para aquele que descumpriu a lei. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Para ele, a Constituição e a Convenção Americana dos Direitos Humanos proíbem a execução imediata das condenações de tribunal do júri. Mas, segundo Gilmar, a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente. A ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, atualmente aposentados, já haviam votado seguindo o voto de Gilmar. Feitas todas essas considerações, ressalto que a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da condenação para se considerar o réu culpado e assim iniciar-se a execução de uma pena, não impede de modo algum que possa ocorrer o encarceramento cautelar em momento anterior. Nos termos do CPP, reformado pela Lei 11.403 de 2011, 4 são as possíveis justificações à prisão preventiva: conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. O ministro Edson Fachin abriu uma terceira possibilidade, entendendo que a execução imediata só vale para condenações superiores a 15 anos. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Na tese intermediária que eu defendo, que é o critério da lei, do artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, pela decretação da preventiva em penas fixadas em concreto de até 15 anos e pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, imediatamente a prisão. Portanto, há uma unanimidade nesse sentido da prisão. E mais, no caso concreto, todos esses critérios levam a que esse tribunal, ao final desse julgamento, muito provavelmente, mantendo-se essa perspectiva, decrete a prisão do recorrido, que foi condenado a 26 anos e 8 meses de reclusão. No final, prevaleceu o entendimento do relator ministro Luiz Roberto Barroso. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que condenados por júri popular podem ser presos imediatamente para o cumprimento da pena. No próximo bloco, forças de segurança em Goiás suspendem a condução coercitiva de quilombolas das delegacias comuns em casos de disputas territoriais. E o Tribunal Regional Federal da 6ª Região promove o diálogo e a defesa dos direitos de comunidades indígenas. O
Fórum de Fortaleza chama atenção não apenas pelo tamanho. No prédio, mais de 2.000 pessoas são atendidas diariamente. Por isso, é fundamental garantir acessibilidade e inclusão. A repórter Delane Hatz mostra pra gente. Quem chega ao Fórum Clóvis Bevilacqua, após passar pelo cadastramento, é comum ficar na dúvida sobre a localização das unidades, devido ao tamanho do prédio, um quarteirão inteiro. Somente varas são 126, mas diversas opções estão ao alcance do público para facilitar o acesso. Existem servidores e uma ferramenta que indicam onde fica cada unidade. Faixas coloridas levam ao lugar desejado e outras formas de acessibilidade. Nós identificamos as unidades administrativas e judiciárias com a linguagem braille. Todas as salas, hoje aqui no fórum, elas estão identificadas assim. Pensando também nas pessoas que têm dificuldades, que têm incômodos com os ruídos, nós adquirimos abafadores de ruídos que estão disponíveis para quem chegar. Nós também pensamos em banheiros para as pessoas ostomizadas e banheiro para as pessoas de gênero neutro. A acessibilidade e a inclusão estão em vários pontos. O projeto Aqui Tem Inclusão, por exemplo, começou aqui, no Espaço História FCB. Acessibilidade e memória andam juntas. Por meio de QR Codes anexados a objetos e documentos do acervo, visitantes surdos têm a oportunidade de viajar na história e compreender todo o conteúdo através de vídeos em Libras, língua brasileira de sinais. O projeto surgiu por meio da necessidade que Ana Beatriz tinha de conhecer mais sobre o memorial. Ela, que é surda e trabalha no setor de arquivo do Fórum, ficou muito feliz em saber que a ideia dela agora pode fazer a diferença. Muito feliz, extremamente feliz, porque me dá orgulho, né? Porque agora eu entendo bem sobre o que está sendo falado. Os vídeos foram produzidos em trabalho conjunto dos intérpretes de Libras, da diretoria do Fórum e da assessoria de comunicação social do TJCE. A gente proporcionar amor é cuidar do outro, é ajudar o próximo, é proporcionar tudo o que for de melhor. E se o melhor para eles é a comunicação deles, isso tudo se resume em amor. Para o diretor do Núcleo de Governança do Fórum, Elber Gonçalves, diversos projetos estão em execução para proporcionar mais inclusão. A gente tem o projeto Lê é Legal, que trabalha a inclusão de pessoas que estão aqui fazendo os serviços gerais no Fórum. E nesse projeto, né, nesse ano, a gente conseguiu fazer uma introdução, noções de Libras para essas pessoas, para que elas possam se comunicar também com esse público. A gente tem o projeto Inclusão em Foco, que trabalha não só a questão da inclusão de pessoas surdas, mas também outros tipos de inclusão, para que a gente possa acolher essas pessoas da melhor forma. E para quem necessita de cadeira de rodas ou carrinhos de bebê, eles estão disponíveis logo na entrada do prédio. Há ainda salas de inclusão digital e protocolos específicos de atendimento para cada tipo de público. Tudo para auxiliar a locomoção dentro do Fórum de Fortaleza. O senhor viu que ela tinha dificuldade no andar e disse, tem cadeira de rodas lá em cima. Aí ele falou com segurança foi buscar a cadeira, a gente já pegou ela aqui e o resto do acesso foi todo com a cadeira. Se não é tão acessível querer andar com uma criança ou com um idoso que não consiga andar só, e a gente precisa da cadeira de roda e infelizmente tem muitas pessoas que não tem, né? E assim, aqui no Fórum eu não sabia que tinha a cadeira para poder locomover melhor. A pedido do Ministério Público Federal, as forças de segurança em Goiás suspenderam a condução coercitiva de quilombolas às delegacias comuns em casos de disputas territoriais. Márcio Fontinelli. As polícias civil e militar do estado de Goiás anunciaram que vão seguir uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal e orientar os agentes a não prenderem em flagrante e instaurar inquérito policial contra membros de comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, por suposta prática de invasão ou ocupação de imóvel de forma indevida. Nesses casos, o procedimento deverá ser feito pela Polícia Federal. O MPF reforça que o processo e o julgamento de crimes praticados no âmbito de disputa de terras envolvendo interesse coletivo de comunidade quilombola é de competência da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região visitou uma aldeia indígena no nordeste de Minas Gerais. A ideia é promover o diálogo e a defesa dos direitos dessas comunidades.
Com passos firmes e o som dos cânticos tradicionais, a dança do Gavião dá as boas-vindas à comitiva do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na Aldeia Verde, no Vale do Mucuri. É o início de um encontro que celebra o impacto da Justiça Federal e a força de uma cultura viva. A Aldeia Verde é lar de 54 famílias, totalizando 207 pessoas. Desde que o Juizado Especial Federal itinerante passou por aqui, muitos direitos foram assegurados. 5 auxílios por incapacidade, um salário maternidade e uma pensão por morte. Benefícios que mudaram a realidade dessa comunidade. Eu estou aqui com o gerente, a Sâmia, e o gerente é um dos beneficiados pela vinda da Justiça Itinerante até aqui à aldeia. Eu vou conversar com a Sâmia porque ela entende melhor o português que ele. Qual foi o benefício que ele recebeu, Sâmia? Doença dele. E o que ele tinha? Qual era o problema de saúde do gerente? Do ouvido dele, que sempre dói, né? Fica doendo muito, sai sangue, né? No ouvido. Ele não escuta, não. O que mudou? Conta pra gente. O que mudou na vida de vocês? A gente faz compra, né? Faz criança, né? E a gente... Então, de meio agora um pouco, né? O acesso aos benefícios previdenciários representa uma nova esperança para as famílias da aldeia, que agora podem viver com mais dignidade e planejamento para o futuro. A Maísa Machacali é professora aqui na aldeia. Qual a importância de preservar a cultura original dos povos indígenas? Porque aqui todo mundo fala a língua, né? E importante para não perder a nossa cultura, né? Sempre a gente fala na língua, que a gente não fala português. A gente só fala português quando chegar alguém fora, a gente recebe um português, mas não é todos que falam português. A determinação em manter o idioma Machacali é uma forma de resistência muito importante para a comunidade manter seus valores. Quanto aos benefícios, as nossas perguntas específicas, a gente percebe que nesse campo a Justiça Federal de Teófilo Otoni está de parabéns, né? Pela essa preocupação em chegar, se aproximar da FUNAI, se aproximar das aldeias indígenas Machacalis. E isso a gente fica feliz, porque nesse ponto, pelo menos, a gente não tem um problema de acesso à justiça. 1, 2, 3, Machacali! Na Aldeia Verde, o som da dança e as histórias de transformação nos lembram que a justiça vai além dos processos. É sobre vidas, cultura e dignidade. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região reafirma o compromisso de construir um Brasil mais justo, onde ninguém seja esquecido. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo fim de semana.